Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Be Talk2C. Eu sou o Bravo Eu sou o Charlie. e hoje, meu amigo Charlie e eu vamos ter um papo hoje um pouco mais leve, conversando sobre algo muito interessante que provavelmente todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui já vão se encontrar, vão se ver em situações de uma das 4 formas que a gente vai discutir mais adiante. Então hoje a gente vai conversar basicamente sobre um conceito trazido pelo Milton Friedman. Para quem não conhece, foi um economista norte-americano, um dos economistas mais influentes do século XX, um dos principais defensores do liberalismo econômico, um dos idealizadores do neoliberalismo e cofundador da Escola de Economia de Chicago, famosa até pelo nosso ex-ministro da Economia ter passado por lá, ter tido aula inclusive com ele. Além disso tudo, foi um ganhador de um prêmio Nobel, ganhou o prêmio Nobel de 1976 com o tema da análise de consumo, história, teoria monetária, demonstração da complexidade da política de estabilização. Charlie, sobre o que a gente vai falar, o que ele trouxe para a gente discutir hoje em detalhes? Hoje é um conceito muito interessante que a maioria das pessoas interagem todos os dias com isso, mas não se dão conta, né? Que são as 4 formas de você gastar dinheiro, né? O Friedman dizia que há 4, dependendo de quem paga e de quem usa, né? Então a primeira seria gastar o seu próprio dinheiro com você mesmo, a segunda gastar o seu próprio dinheiro só que com outra pessoa, a terceira gastar o dinheiro de outra pessoa com você mesmo, e a quarta gastar o dinheiro de outra pessoa com outra pessoa. E por que que isso importa? Por que que o tema de hoje ele é muito importante? Porque cada forma que acabei de elucidar, ela muda os incentivos do indivíduo que está gerenciando aquele dinheiro. Quando é o seu dinheiro, você gasta aquilo com muito mais custo, com muito mais cuidado e qualidade. Quando é dos outros, esses cuidados diminuem completamente, principalmente quando é dos outros se você gasta com outra pessoa, né. Então Friedman ele usou isso muito para criticar justamente os governos e as burocracias, mas também explica muitas decisões pessoais, né. E com o fim do Padrão Ouro de 71 e o Welfare State, que nós discutimos nos últimos episódios, amplifica muito essa discussão, essas dinâmicas. Então a gente vai explorar aqui cada exemplo, tá bom, pessoal? Então, bravo! Começa aí o primeiro com gastar o seu dinheiro com você mesmo. Esse é o que todo mundo, né, já se viu e se vê todos os dias aí na nossa vida cotidiana, que basicamente é você gastar o que você ganha, né? Então, primeiro, o básico, o Friedman sempre dizia, né, dessas 4 formas, e o gastar o seu dinheiro com você mesmo, ele te leva a algumas linhas de raciocínio, que é o que a gente quer explicar um pouco aqui. Então, basicamente, você tem um maior incentivo para economizar e garantir a qualidade, porque afinal de contas é o teu bolso diretamente, né? É o seu benefício, o seu bolso, a sua energia que foi gasta para gerar esse dinheiro. Então você tem muito mais atenção e cuidado no que você vai gastar, com o que você vai gastar e como você vai gastar, né? Então Friedman sempre comentava que esse é o gasto mais eficiente e de fato é, né? Existem obviamente pessoas ponto fora da curva que às vezes gastam, né, de forma aleatória, sempre vivem com dívidas e tudo mais, mas a tendência é que neste cenário, quando você vai gastar consigo mesmo, você vai ser um cara ou uma mulher mais eficiente, mais racional, gastando de um jeito, né, mais inteligente, com custo-benefício melhor para você. Então, a gente vai sempre trazer aqui alguns exemplos para elucidar isso. O exemplo 1 é o básico, a gente vai botar um exemplo aqui da década de 80, assim, a gente falou muito da 71, pós-71, então para vocês entenderem. Comprar um carro, por exemplo, na década de 70, com a inflação que estava em alta, principalmente pós-71 que a gente comentou bastante, as pessoas elas pesquisavam demais modelo, pechinchavam, né? Existia a cultura da negociação muito forte, as pessoas sempre queriam tirar um dólar aqui, um dólar ali, no caso dos Estados Unidos, aqui no Brasil também, década de 70 e 80, que foi a nossa hiperinflação. Qualquer pessoa, em qualquer tipo de cenário de comércio, sempre estava na negociação, era uma cultura muito forte, tanto no Brasil de 80 quanto nos Estados Unidos de 70. O exemplo 2 já é mais atual, né? Então compras aí 2024, 2025, da atualidade. Hoje você tem um excesso de opções, graças a Deus, por conta de toda essa tecnologia, a gente começa a ter mais opções. Então, ao invés de você ter que pechinchar, né, ou negociar cada item individualmente, você tem um mar de opções. Então você vai, por exemplo, na Amazon, vai fazer uma pesquisa de um item XPTO e você vai avaliar qual que é o melhor, o mais barato para você, com a qualidade que você gostaria. Às vezes você não quer o mais caro, que teoricamente é o melhor, para você está procurando algo intermediário. Então você, por conta das opções, você alterna, em vez de precisar negociar cada compra, você simplesmente passa a escolher o que encaixa melhor para a tua realidade, né? Então você vê que muda muito comparado em 70, quando não se tinha tantas opções e você tinha que ir na única ou nas duas únicas opções para poder
discutir e negociar com o vendedor para você conseguir um preço melhor. O exemplo 3 seria, aí vamos trazer um pouquinho para a realidade do Bitcoin, que a gente também comenta bastante nos episódios, né? Seria um investidor adquirindo Bitcoin, né, com as suas próprias economias, onde ele vai ter em cada decisão ponderar isso de forma que acerte para você ter uma entrada positiva, comprar num preço bom, né? Então o risco e o benefício são inteiramente pessoais e ele vai fazer a avaliação se agora é um bom momento de fazer uma compra ou se não, ou se ele vai seguir realmente a estratégia, o plano que ele montou de compra. Então você vê que são 3 exemplos diferentes, mas existe a racionalidade, existe todo o pensamento crítico ali de qual que vai ser a melhor opção de acordo com o que eu quero comprar, o que eu preciso comprar, né? Então, assim, no livre mercado, esse é o ideal do Friedman, né? Eficiência máxima, né? Mas com os impostos altos, principalmente do welfare state, que foi o nosso último episódio, sobra menos para gastar assim, né? Então, isso aqui a gente resume um pouco do que é esse primeiro item das 4 formas de gastar dinheiro, que é o que a gente normalmente faz todo dia. Eu queria até referenciar, você comentou, Charlie, na tua entrada, na tua introdução, sobre os incentivos, né? O Charlie Munger, que é acho que foi vice-presidente da Berkshire, do sócio do Warren Buffett, ele tinha uma frase muito interessante que até hoje eu gravei ela na minha cabeça, que é: mostre os incentivos e eu te mostro os resultados. E é exatamente isso aqui que a gente vai discutir hoje em versões diferentes, né? Então, Charlie, conta agora para o pessoal como é que é o exemplo 2 aí, a nossa segunda forma de gastar dinheiro. Sempre lembrando também, gente, que aqui a gente vai estar falando de incentivos e a maneira mais eficiente. Não necessariamente vai ser algo positivo para sua vida, né? Você Exato. pode fazer um investimento errado, tá? Mas é sempre você que vai arcar com essas consequências, né? Então, o exemplo 2 aqui que seria o quê? Gastar o seu dinheiro com outra pessoa, né? Muito simples, né? Seria você recebe seu salário, né? Você trabalha e você vai dar um presente para alguém, você vai comprar um curso para sua esposa, você vai dar um presente para o seu filho, você vai pagar a escola para o seu filho, um curso de inglês, enfim, né? Você vai focar um pouco menos na qualidade, já que não é você o usuário principal daquele benefício, né? Vai para outra pessoa. Né? No primeiro exemplo, um presente de Natal, por exemplo, nos anos 80. Você comprava um suéter para o seu tio, mas pegava algo em promoção, porque você não está tão atrelado assim à questão da qualidade, e sim ao custo, né? Porque já que vai ser outra pessoa que vai ser o beneficiário daquilo, você não vai se preocupar tanto com a qualidade, sim um pouco mais com o custo, né? Um exemplo 2 aqui, a doação, né, por exemplo. Você vai doar um valor para uma ONG, mas você não vai fazer uma verificação de cada detalhe, de como eles gastam. Você não vai fazer, né, o due diligence, né, se aquela organização ela realmente é uma organização sem fins lucrativos, está gastando dinheiro de uma forma correta, está realmente colocando aquilo para o trabalho, né? Então, esse custo da verificação ela já não importa tanto quando é para outra pessoa, né? E numa situação 3 aqui, já para o Bitcoin, para o mundo das criptomoedas, por exemplo, seria você comprando uma hardware wallet para alguém, né, para dar de presente para alguém. Você está se preocupando mais na questão realmente da segurança, da pessoa ter aquela hardware wallet, mas não necessariamente se aquela hardware wallet é a melhor hardware wallet, que talvez você não compraria para você, mas que é uma hardware wallet, por exemplo, ok, razoável, né? Então, o comprador ele sempre vai buscar nesse cenário qual é o incentivo da pessoa que está gastando o seu dinheiro com outra pessoa. Você vai estar buscando o preço, não necessariamente na melhor especificação técnica do produto, né? Porque esse vai ser o seu incentivo. Vai ser buscar o melhor custo-benefício daquele produto, mas priorizando um pouco mais o custo mais baixo do que necessariamente uma qualidade maior, né? Isso vai mostrar um cuidado mais com o seu bolso, né? Mas um pouco menos com o resultado final. A gente tem que pensar um pouco nesse sentido em impostos. Você paga, mas você não controla muito bem o que o governo faz, né? Então, esse exemplo 2 aqui é muito interessante porque isso é geralmente o que você faz sempre na sua vida, no seu cotidiano com a sua família, né? Então, bravo, acho que o exemplo 3 aí vai mudar um pouco, vai mudar bastante o incentivo agora. Exato. O exemplo 2, se for resumir, é o famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Sim. Seria Aham. basicamente isso. O exemplo da Hard Wallet é exatamente isso daí. Faz o que eu digo, você precisa comprar uma Hard Wallet, compra, né? Mas eu tô comprando outra. É. Bom, pessoal, o exemplo 3, acho que agora começa a ficar mais familiar aonde a gente quer chegar com a questão das 4 formas de gastar dinheiro. Gastar o dinheiro de outra pessoa com você mesmo. Então, para quem está numa idade que já passou por algumas empresas ou que precisava viajar pela empresa e tudo mais, eu acho que esse é o exemplo que você mais vai conseguir se enxergar, né? Que é basicamente você gastar o dinheiro da empresa
com você mesmo, né? Então, qual que é normalmente o racional? De novo, não estamos fazendo aqui juízo de valor, o que é certo e o que é errado, mas a probabilidade é que você, neste cenário, vai querer sempre o máximo de qualidade e não vai ligar para o custo, né? No final das contas, até porque quem está pagando não é você. É um pensamento, obviamente, egoísta, obviamente não é um pensamento inteligente, mas é o que acaba acontecendo, né? O Friedman sempre ele via isso nos privilégios corporativos ou nos abusos, né? Que é o que a gente está comentando aqui. Então, se você provavelmente já passou por uma empresa, já fez uma viagem a trabalho ou teve um cartão corporativo, você vai entender exatamente o que a gente está falando. Provavelmente você ia jantar ou ia almoçar e você não estava muito preocupado com o preço desde que a empresa não fizesse alguns controles, né? Você ia sempre nos melhores restaurantes, você comia à vontade, quando vinha a conta você nem sequer conferia, talvez, você só passava o cartão porque no final não está saindo do seu bolso. Então esse é o racional por trás de gastar o dinheiro de outra pessoa com você mesmo. O exemplo 1, a gente vai entrar perfeitamente nessa questão das despesas corporativas, mas mais focado nos anos 90. Por quê? Os executivos nos anos 90, eles usavam os cartões das empresas para jantares extremamente caros. Assim, hoje se tem um controle melhor dos gastos, mas na década de 90, os cartões de crédito estavam em voga, né? Então as empresas tinham os famosos cartões do American Express, que até hoje, mas naquela época tinham uma pompa grande, você puxar um cartão do American Express, tinha o Diners também, que dava uma série de benefícios em aeroportos, enfim. Isso aí, quando você puxava esse cartão, as pessoas se sentiam mais ricas, mesmo sabendo que o dinheiro não era delas, o que é muito louco, né? Então o dinheiro era da firma, da empresa, e aí por que não comprar caviar, né? Vou jantar hoje no restaurante mais caro, se eu não aguentar eu jogo fora o resto, não preciso me preocupar com absolutamente nada. O exemplo 2, mais atual, pensando já em 2025, é você imaginar, por exemplo, um plano de saúde empresarial, né? Você escolhe o médico mais caro, porque não sai do seu bolso, você vai fazer um monte de exame porque você não precisa pagar, né? Isso acaba gerando consequências. Por exemplo, algumas empresas atualmente, elas acabam optando pela coparticipação, né? Ou seja, toda vez que você usa um plano de saúde, você tem que pagar um percentual, sai direto na sua folha. E por que isso? Muita gente às vezes reclama disso, né? Mas coparticipação vai comendo um pouco do meu salário. É justamente porque as pessoas não conseguem se organizar com os benefícios que elas ganham, né? Então, durante décadas, os planos de saúde você não pagava nada de coparticipação, era 100%. Só que as pessoas começavam a fazer exame de tudo toda hora. Primeiro para ganhar algum tipo, né, de atestado para você não trabalhar, e outra porque, como é de graça eu não pago nada, então eu vou fazer exame de tudo quanto é tipo, e sem mesmo precisar. Então isso gera uma consequência que é uma alteração do benefício, né? Eu tenho outros exemplos, por exemplo, pensando nisso daqui, de áreas, por exemplo, a área da aviação, né? Quem trabalha na área da aviação, normalmente as empresas aéreas elas te dão passagens aéreas para você e para sua família, né? Durante muito tempo era algo ilimitado, algo que você podia aproveitar à vontade. O que passou a acontecer? As pessoas, pelo fato de terem à vontade, sem ter controle nenhum, passaram simplesmente a comercializar o benefício, começaram a vender o que tinham, né, para fazer dinheiro em cima do benefício. Então, com isso, você também, com o tempo, as empresas aéreas passaram a tirar, a grande maioria hoje em dia já não tem mais isso, criaram cotas, número de benefícios por beneficiário da sua família, algumas pessoas da família já não têm mais o benefício. Então, infelizmente, o fato de você poder gastar o dinheiro ou o benefício da empresa com você de uma forma que extrapola qualquer limite, isso gera uma distorção muito grande e você acaba gerando uma perda desse benefício. O exemplo 3 seria também, voltado aqui para o nosso mercado de cripto, seriam as práticas questionáveis no mercado financeiro de modo geral, mas a gente tem aqui exemplos mais próximos da nossa realidade, né? Que é o uso indevido de fundos do cliente por parte de algumas exchanges, principalmente de criptomoedas, que isso é muito comum de acontecer, infelizmente, para especulação de alto risco. Então a gente teve aqui a quebra em 2022, se não me falha a memória, da FTX, a FTX, onde, de forma muito resumida e muito simples, o Sam, né? O Sam Friedman, não, Bankman Friedman, perfeito. Ele pegou o dinheiro dos clientes que estavam, né, ali, tudo que você coloca na conta da exchange, e passou a se alavancar no mercado para poder usar o dinheiro do cliente para benefício próprio. Olha que loucura, isso é praticamente uma inversão. Em vez de você usar o dinheiro da exchange, ele estava usando o teu dinheiro para se alavancar. E aí, obviamente, isso não deu certo, porque a ganância chega num nível cada vez maior, de querer ganhar mais e mais, e aí ele acabou perdendo esse dinheiro, e obviamente você, como cliente dessa empresa, quer em algum momento tirar o teu dinheiro de lá, ou quer sacar, e você não consegue mais porque acabou a solvência dessa exchange. Isso aconteceu várias vezes ao longo da história, né? A FTX é o exemplo talvez mais recente que a gente tenha, mas existem outros também. Então isso é exatamente o que a gente define como gastar o dinheiro de outra pessoa com você mesmo nos dois sentidos, tá? Então assim, qual que como é que isso a gente correlaciona também com o Welfare State, que foi o nosso último episódio, e até aproveito para lembrar, se você ainda não assistiu, vale a pena você assistir para entender essas relações que a gente está fazendo. São os benefícios gratuitos, né, que fazem as pessoas exigirem mais sem pensar no custo total.
Então, todas as vezes que a gente fala de welfare state, é isso, eu quero aquilo, porque não sou eu que vou pagar, né? Eu estou usando o dinheiro de alguém para me beneficiar. Então, eu não estou preocupado com custo, eu não estou preocupado com nada, eu só estou preocupado no meu próprio umbigo e na qualidade que eu vou ter, né? Então, isso aqui a gente finaliza, né, e termina a definição e os exemplos do que é gastar esse dinheiro de outra pessoa com você próprio. Então, Charlie, falta agora a nossa quarta e última, que eu acho que é a que a gente mais pode discutir, né, um pouco mais em cima disso. Qual que é a quarta maneira? Sim. É a mais esperada, né? Gastar o dinheiro de outra pessoa com outra pessoa, né? Então esse é o pior cenário possível. Então nesse cenário não há incentivo para economizar, nem para garantir qualidade, porque nem o dinheiro, nem o benefício são seus, né? O Friedman ele apontava isso justamente aonde? Os governos, os estados, né? O funcionamento do estado ele é baseado nesse item 4, né? Que é gastar o dinheiro de outra pessoa. Como esse dinheiro vem de onde? Vem de impostos, né? E o governo vai lá, taxa o cidadão, pega esse dinheiro, o dinheiro não é dele, é de outra pessoa, para gastar com outras pessoas. Ele vai fazer um hospital de uma região que dessa pessoa ele não pagou imposto. Ele vai fazer um programa social bancado por um dinheiro de uma pessoa que não está recebendo esse programa social. E por aí vai. Qualquer exemplo no governo, a gente consegue colocar isso, né? E o pior de tudo, que não é porque ele está pegando dinheiro de outra pessoa para gastar com outra pessoa, que é um para um. Ah, eu peguei $1, R$ 1 de fulano para gastar com um Beltrano, R$ 1. Ele não vai gastar R$ 1, ele vai gastar menos, porque tem a parte tem o espólio, né? O espólio do governo, do Estado. Então aqui a gente pode citar N exemplos, né? Mas programas sociais, tá? Então tivemos no nosso episódio 71 exemplos de que os programas sociais explodiram após 71, justamente por causa do dinheiro fácil que começou a ser impresso desenfreadamente, né? Então, justamente também fazendo a conexão com o episódio passado, que é do Estado do Bem-Estar Social, o Welfare State, ele cresceu demais com dinheiro público, os programas sociais. Então, os burocratas gastavam bilhões, hoje gastam trilhões, né, com programas sociais, e pode colocar qualquer um aqui, Casa Popular, remédio, Minha Casa Justiça, Minha Vida. Segurança, Minha Casa Minha Vida, PAC, enfim, pode pegar o nome, a sigla que vocês quiserem e colocar aqui, que vai ser exatamente esse exemplo, né? Charlie, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que depois de 71, quando você tira o lastro do dinheiro, como a gente comentou nos episódios anteriores, passa a se tornar talvez uma situação mais clara de que é gastar um dinheiro que não existe com pessoas que você não conhece? Porque assim, quando você tem um lastro do ouro, você não tem esse tamanho dessa liberdade toda, né? Então assim, será que a gente pode dizer que até antes de 71, quando ainda existia lastro, não se existia o gastar o dinheiro de outra pessoa com outra pessoa? Ou isso só ficou mais exponencial depois de 71 quando você tira o lastro? Porque me parece que mudou muito, né? É um ponto de inflexão onde esse quarto exemplo que a gente está discutindo, ele muda radicalmente do antes de 71 para depois. Eu acho que ele fica, na verdade, muito pior, porque agora você tem gastar o dinheiro que não existe com outra pessoa. Exato. Porque a impressão é essa, né? Exato. A impressão de moeda é isso. Você vai gastar o dinheiro que não existia com outra pessoa, né? Então, antes, com o lastro do dinheiro no ouro, você tinha pelo menos literal isso, que você vai gastar o dinheiro de outra pessoa com outra pessoa, porque o Estado vai ter que coletar aquele dinheiro via imposto. A princípio, aí eu boto aqui aspas nesse princípio, o Estado não tinha uma habilidade muito grande de imprimir moeda. A gente sabia que eles faziam isso, tanto é que o padrão ouro caiu devido a essa necessidade, essa fome imensa do Estado de querer imprimir, né? Mas agora, realmente, você tem as duas coisas, porque uma coisa que é muito interessante, Bravo, é que as pessoas às vezes não fazem a pergunta, é que se o Estado consegue imprimir dinheiro, a princípio, infinitamente, por que precisa ainda continuar pagando imposto? Essa é a pergunta. Só imprimir dinheiro, né? É só imprimir dinheiro. Na verdade, a resposta disso aí é psicológica, né? É mais para um controle mental do que... Sim. Tem muito mais filosofia dentro dessa pergunta aí do que qualquer outra coisa, né? E quem quiser até avaliar essa tua pergunta, que foi muito boa, tem um corte de um vídeo, né, de uma apresentação do presidente de El Salvador, que ele fala exatamente sobre isso, né? Acho que ele estava numa conferência, se eu não me engano, até do Bitcoin, e a fala dele foi sobre exatamente isso. Por que nós pagamos impostos se o Estado tem a máquina, pode imprimir dinheiro à vontade, e ele mesmo responde, faz todo um racional por trás, assim, excelente. Eu vou até botar também no descritivo aí do nosso vídeo para o pessoal acompanhar, porque vale a pena. Ótimo. Então, assim,
voltando um pouco para o nosso exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, contratos públicos, né? Hoje a gente vê o governo pagando fortuna por obras superfaturadas, porque qual é a, a- o incentivo do burocrata, do vereador, do deputado e tudo mais, ele realmente avaliar aquela licitação, aquele contrato, dizer, não, realmente a gente buscou no mercado empresas idôneas e que vão dar o melhor serviço para a população e tudo mais. Na verdade, o incentivo é completamente torto. O incentivo, na verdade, é de colocar empresas que são geralmente o dono da empresa é de algum familiar do deputado, porque isso vai privilegiar aquela empresa, é contrato sem licitação, enfim, coisas que só vão acontecer porque não importa se aquele contrato vai ser bem feito, se aquela obra vai sair no prazo e qualquer outra coisa negativa. Porque não vai ser aquela pessoa que vai sofrer as consequências do mau uso do dinheiro. Vai ser quem? O pagador de imposto. Porque o político, ele é o primeiro recebedor, nós até falamos disso em episódios passados. O famoso O efeito político, Cantillon, né? exatamente. O político, ele é o primeiro recebedor da impressão da moeda. Né? Você acha que o Estado vai ficar sem pagar os seus melhores funcionários? Né? Não, não vai acontecer. Jamais. Então ele não vai conseguir ter um bom uso, ele não vai conseguir fazer justamente uma gestão otimizada daquele dinheiro. Você pode até falar, mas existem mecanismos para isso, existe o TCU, existe o, é, toda a parte da política que vai ficar, os deputados têm que ficar vigilantes em relação aos contratos feitos pelo governo, os vereadores, pela prefeitura e tudo mais. Geralmente eles são beneficiados por esses contratos. Né? E eu não falo de Brasil, eu falo que esse é um incentivo quando você está na política. É o Né? Porque modelo, né? é o modelo. O modelo é feito para dar errado. Ele não foi feito para ser bom. Ele foi feito para beneficiar as pessoas que estão no poder. Então a luta é sempre contra esse sistema de poder e não querer entrar nele. Porque a partir do momento que você entra nele, você não sai. Né? Eu, pelo menos, não, eu tenho bastante essa filosofia, sempre falar, quer mudar as coisas e tudo mais, cara, crie empreendimentos, a gente está aqui criando um podcast para justamente elucidar essas questões, educar as pessoas, vai buscar as coisas fora do Estado, não dentro do Estado. E um terceiro exemplo aqui, a gente pode relacionar isso justamente ao quê? A emissão desenfreada de moeda fiduciária pelos bancos centrais. Porque a partir do momento em que, justamente pós 71, a gente tem a quebra do padrão ouro, e a gente começa a ter emissão desenfreada, né, a famosa moeda fiat, né, que é uma moeda sem lastro, né, pelos bancos centrais, você consegue afetar o Estado, afeta a economia inteira de uma forma muito mais ampla, muito mais direta. Né? Então, antes, com o lastro do ouro, você tinha isso, mas você ainda tinha isso de uma forma bem mais devagar. Hoje, como isso está aceito, que é uma coisa que não faz o menor sentido, você tem isso de uma forma muito mais grave, né? Então, o que o Friedman falava? É o coração da crítica dele ao estado de bem-estar social, ao fair trade. Né? Não tem freio. Então, todo gasto vira desperdício. Né? Você pode ter até algumas medidas ali de contenção, mas o próprio deputado, o legislativo, ele é a pessoa que cria a lei, que muda a lei a bel prazer. Né? Quantas vezes todo ano a gente tem a discussão, por exemplo, nos Estados Unidos, esse ano o Congresso não vai conseguir aumentar o teto da dívida. Todo ano eles vão lá e passam, aumenta o teto da dívida. Aqui no Brasil é exatamente a mesma coisa. Todo estado faz isso. Porque o incentivo é o quê? É a dívida sempre aumentar. Porque Você ela se torna imprime a impagável, própria. né? Ela se torna impagável ao ponto que a única saída do Estado é fazer todo esse teatro de que agora vamos avaliar, né? Vamos votar se a gente vai subir o teto ou não. Se não subir o teto, não tem como pagar. É simples assim. Então tem que subir o teto. Não existe a possibilidade de uma votação ser perdida nesse sentido, né? É a mesma coisa, tipo, eu vou votar pra aumentar o meu salário. Quem que vai votar contra? Porra, quem vai votar exatamente, cara? Isso me lembra o exemplo sempre que o Renato 38, que é um cara que provavelmente o pessoal já deve ter visto alguns cortes, que ele fala que é o condomínio que o porteiro vota, né? Não tem como isso dar certo. Né? Um porteiro que é um funcionário, que está dentro do condomínio, ele tem o mesmo poder de voto das pessoas que moram e pagam, é óbvio que isso vai dar errado. E o sistema que a gente tem hoje, muito entre aspas, de democracia é isso. Né? Você tem funcionários públicos que votam, que, sinceramente, se você for analisar de uma forma fria, eles não deveriam votar. Né? Eles deveriam estar fora, porque eles fazem parte do Estado. Então, obviamente, os votos deles vão ser muito mais enviesados para os próprios benefícios, que é o que a gente está falando aqui agora, né? De uma outra forma. Uhum. Complexo. Exatamente. É muito complexo. Então, assim,
A complexidade, ela tá justamente nas consequências de segunda, terceira e quarta ordem, que são consequências que a gente não consegue prever. São consequências que vão estar aqui há 20, 30 anos. O que a gente consegue prever é que essa é a pior maneira possível de você gastar o dinheiro. De outra pessoa com outra pessoa, porque você não tem empatia nenhuma, você não conhece a pessoa, você não se importa como aquele dinheiro chegou na sua mão. Pelo menos o item 3, que seria a parte que o Bravo falou sobre o mundo corporativo, tem ainda algum incentivo do trabalhador, né, que está sendo bancado pela empresa, de ser demitido. Por exemplo, se ela fizer uma gestão horrorosa, se fizer alguma falcatrua e tudo mais naquela gestão. Existem regras que vão ser fiscalizadas, porque a empresa não vai querer que aquele dinheiro vá para o ralo. Né, e quanto mais isso vai acontecendo, que alguns exemplos que o Bravo deu, mais as empresas vão cortando os benefícios, vão aumentando, vão restringindo, né? Agora não pode mais fazer tanta viagem, agora a viagem é só com, por exemplo, já vi em empresas aí que a viagem de avião só com o presidente da empresa autorizando, né? Viagens de carro não precisa ser o presidente, pode ser o diretor, né? Então assim, Fica mais vai depender centralizado, né? exatamente, é mais demorado, mais burocrático, né? Então é realmente assim, a pior maneira que tem de você gastar o seu dinheiro. Tudo isso que você falou, Thalia, eu fiquei pensando, até anotei aqui que você falou uma frase muito boa. Eu talvez faria até um ajuste a essa lista do Friedman, se ele me permitisse fazer isso, né? Quem somos nós, mas eu acho Claro. que assim, esse 4 gastar o dinheiro de outra pessoa com outra pessoa, ele seria mais aplicável no antes de 71, quando ainda tinha o lastro do ouro, que existia obviamente um gasto errado, existia ainda uma certa irresponsabilidade, mas era algo um pouco mais, não sei, assim, me parece um pouco mais pé no chão, não era tão absurdo. Agora, pós 71, talvez a gente abra realmente um hashtag 5 ali, uma quinta forma, que seria o que você falou, que eu gostei muito, até anotei aqui, gastar o dinheiro que não existe com pessoas que eu não conheço, né? Que é o que a gente vive desde 71. Porque assim, quando você não tem limite para você imprimir dinheiro e você não conhece quem está recebendo possivelmente esse benefício ou não, é realmente um cenário muito catastrófico, né? Me lembra muito aqueles cenários que a gente avalia de quadrantes, né? Primeiro quadrante, segundo, terceiro. É o pior quadrante de todos, né? Então, me impressiona a gente ter deixado como sociedade chegar a esse ponto e as pessoas hoje não pararem para refletir. Eu, dando aqui um testemunho pessoal, né? Quando eu escutei pela primeira vez essas 4 formas de gastar dinheiro, isso me marcou de uma forma tão grande, porque eu me vi em determinados cenários e comecei a perceber esses cenários acontecendo na minha frente. E esse último é o Estado puro e simplesmente, né? Você vê o SUS, por exemplo, quando as pessoas reclamam que não tem nada, que atrasa, é médico que falta, é tudo estragado. Isso aí é exatamente o resultado, né, desse tipo de gasto. Porque você não está preocupado com qualidade, você não está preocupado com quem vai receber ou como vai receber. Ah, precisa fazer tal coisa, bota o dinheiro lá, o que for mais caro tá tudo certo, se não funcionar também tudo bem. E sabe, é um negócio muito largado. Então essa é uma forma que deveria ser observada pela população, principalmente, que paga, né? Está bancando isso tudo com impostos, mesmo a gente sabendo que eles têm o poder de imprimir o dinheiro. Se a gente não pagar os impostos, eles vão vir atrás da gente. Então a gente deveria ser muito mais um sentimento de fiscalizador desse tipo de coisa do que terceirizar também que alguém do governo vá olhar isso, porque não vai, né? Então realmente é algo assim que me marcou bastante quando eu vi pela primeira vez, porque cara, acho que todo mundo já passou por alguns desses cenários e você passa agora até quando determinadas, você está numa rede de amigos ali, numa roda de amigos. Eu lembro até que eu tive uma vez com uns amigos e eles falando: eu tô com o celular da empresa aqui, se eu for para tal lugar que é mais perigoso, eu vou levar o celular da empresa, eu não levo o meu. Aí eu lembro perfeitamente, mas por quê? Não, porque se tiver que perder o celular ou for roubado, roubo da empresa. Eu falei, poxa, mas isso aí não me parece certo. Isso aí é basicamente você gastar o dinheiro dos outros com você. Ele, não, mas porque se eu levar o meu, eu posso perder o meu e o meu sai do meu bolso. Então, assim, você vê claramente as 4 formas, que são 4 leis que parecem ser imutáveis, né? Acho que sempre em alguma determinada situação você vai conseguir encaixar a situação que está sendo explicada ou de frente para você como uma dessas 4 formas. Sim, sim. Essas 4 formas, elas são realmente descrevem bastante o comportamento humano em relação ao dinheiro. Que é o quê? Incentivo. Nós somos bichos, né? Animais de incentivo. Se todo mundo, se pelo menos os ouvintes já entenderem isso, vocês vão estar acima de muitas pessoas. Quando a gente olha para a sociedade e a gente olha para a economia, para as interações sociais, a gente tem que olhar sempre com o viés do incentivo. Por que que aquela pessoa está tomando aquela atitude? Quais os incentivos que ela tem?
Qual o incentivo que um funcionário público tem de prestar um bom serviço, já que ele não pode ser demitido? Qual o incentivo que um funcionário de uma empresa privada tem de oferecer um bom serviço? Porque ele tende a ser promovido, ele tende a ganhar mais dinheiro. Agora, o funcionário público não tem por que ele trabalhar bem, não tem por que ele chegar no horário. Ah, ele pode ser demitido na teoria. Pode. Me dá um exemplo, uma pessoa que você já conheceu que foi demitida por falta de produtividade no funcionalismo público. Não tem, não existe, né? Então, assim, Exato. é sempre olhar que os incentivos eles vão mudar tudo, né? Quando você está com fome, você vai procurar comida. Quando você está com sono, você vai procurar uma cama para você dormir. E quando você está trabalhando numa empresa privada que está ali te dando os incentivos corretos para você ser mais produtivo, para você chegar no seu horário, para você estudar, evoluir, ou você buscar esses incentivos para você mesmo, porque você quer evoluir, você quer entender, você quer melhorar, né? Acredito que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui se enquadram justamente nesse último exemplo, né? Os incentivos que a vida te dá, né, é um incentivo para você evoluir, para você buscar algo, né? Então, assim, desde 71 que o dinheiro impresso, é o pós-71, e o welfare state, o estado de bem-estar social, eles inflaram, eles aumentaram assim absurdamente as formas 3 e 4, porque agora o dinheiro já não tem mais valor, o dinheiro é só mais um papel, né? Os governos e as corporações e as empresas também, elas acabam que são muito influenciadas, porque qual é o incentivo de uma empresa que é amiga do rei? É de continuar gastando, porque sabe que vai ser socorrido, porque sabe que vai ter um empréstimo barato, então não importa muito se ela vai dar lucro, né? O negócio é que ela vai continuar correndo atrás daquele empréstimo barato do BNDES, por exemplo, né? Tivemos vários diversos exemplos, né, em relação a isso. Exatamente. Então, se a gente pudesse resumir, basicamente, gastar seu dinheiro com você mesmo é a eficiência máxima. Gastar o dinheiro dos outros com os outros é o convite ao caos, né? Acho que essa é a mensagem que fica desse episódio. Então, assim, a gente sempre questiona, né? Será que o Friedman tinha razão? Eu tenho absoluta certeza que sim, né? Depois que eu escutei isso, como eu comentei, realmente mudou muito a minha perspectiva e eu vejo em cada ação e atitude das pessoas, um desses 4 cenários aparece na minha cabeça assim de forma instantânea, né? Então, o livre mercado, realmente, como ele falava, é a única saída, né? Acho que não existe um meio termo. E fica a pergunta, né, Charlie, para os nossos ouvintes, que a gente quer sempre ouvir eles também, né? Qual que é a forma que eles mais veem no seu dia a dia, né? Cada um tem uma realidade. Das 4 que a gente conversou aqui, o que vocês mais, talvez chamou a atenção de vocês, o que vocês mais perceberam aqui, que puxa, isso aqui está muito ligado com o que eu passo no meu dia a dia, ou com o meu trabalho, com a minha vida. Deixa nos comentários aí pra gente poder discutir um pouco mais tudo isso que a gente conversou aqui, voltado para a realidade de cada um. Então acho que a gente passou, né, Charlie, aqui praticamente 40 minutos conversando sobre grandes definições do Milton Friedman, um excelente economista, um cara que é fantástico em todos os seus vídeos. Recomendo bastante o pessoal procurar também, principalmente no YouTube, que tem bastante material dele. Exemplos clássicos aí de livre mercado, de o que seria uma boa forma de conduzir uma economia. Inclusive ele refutando muitos socialistas, né, porque na época que ele mais estava surgindo, estava em voga, né, o socialismo, de um jeito diferente, mais soviético. E fica também como material de estudo para o pessoal. Então, recados finais aí, Charlie, para os nossos ouvintes. Sempre lembrem, quando vocês ganharem algum tipo de dinheiro, qual é a forma que a gente comentou aqui. Quando você pegar aquele dinheirinho do café, tipo, todo mundo te dá o dinheiro do café para você poder comprar o café. Você está buscando qualidade ou você está buscando custo? Quando você recebe seu salário, você está gastando com você, você vai buscar qualidade e custo ou um dos dois? Quando você dá um dinheiro para o seu filho, para sua esposa comprar para alguém, ao gastar aquele dinheiro, quais são os incentivos daquela pessoa? Comece a pensar assim. Você vai ver que esse episódio aqui vai cair como uma luva na sua vida. Cara, fantástico exemplo. Eu até complementaria assim, quando você está com dinheiro para comprar o café e você recebe seu salário. Quando você recebe seu salário, você compraria o mesmo café que você comprou com o dinheiro que te deram para comprar o café? Sim ou não? Isso já vai te conduzir ao 1 ou 2 com certeza. Exatamente. É isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um episódio mais leve, mais tranquilo, para vocês pegarem alguns conceitos. A gente está preparando alguns outros episódios agora um pouco mais simples para vocês poderem pegar alguns conceitos interessantes para no futuro a gente conseguir aprofundar ainda um pouco mais. Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio e tchau!